temos agora um espelho no corpo inteiro. Ah! O que tem de janta hoje? Tempura. Come, Bruno, come, come. Vê se tá aprovado. Vê se o chefe tá aprovado. Não tem chefe. O chefe é você, né? Não tem chefe. Crocante tá, né? Deixa eu experimentar. Aprovado? Deixa eu experimentar. Ixi, tá quente. Deixa eu pegar aqui. Muito bom. Oi, gente, bom dia. Vou tentar gravar pra vocês aqui no carro. Já é segunda-feira. E eu espero que o microfone esteja funcionando. E agora é 7h40 e eu tô indo pro trabalho. Saindo até um pouco atrasada, que eu queria sair daqui umas 7h30. E aí eu trabalho próximo a Ghent, então são mais ou menos 30 minutos. Chegar lá 8h07. Eu vou só silenciar essa criatura, né? Eu gosto de pôr o GPS para ver acidente e congestionamento, porque sempre tem acidente na rodovia. Quem pega a rodovia aqui na Bélgica sabe que sempre vai ter algum acidente. Então eu sempre coloco. E aí agora tá tranquilo porque são férias de verão, então o pessoal muita gente de férias, muita gente viajando. Semana passada teve feriado também, o que ajudou mais ainda a ficar mais tranquilo, né, o trânsito. E essa semana eu acho que também vai estar do mesmo jeito. Tem muitos e muitos anos que eu não vou na academia. Eu não ia, né? E ontem eu e o Bruno a gente foi. E agora vamos ver se eu vou certinho, pelo menos 3 vezes na semana. Porque eu preciso, né? Eu preciso, porque eu tô muito sedentária. Essa semana vai ser um pouco de adaptação, porque eu também quero começar eu quero voltar a estudar o holandês, né? Então eu preciso me organizar para fazer isso na parte da manhã. Então, tanto ir na academia quanto estudar o holandês, eu quero fazer na parte da manhã, porque é o melhor horário, porque chega à noite, eu não consigo, chega à noite eu tô cansada, é muito puxado, eu acho mais cansativo pegar o trânsito, né, e voltar, que eu acho que eu fico mais cansada por causa do trânsito, do trajeto, do que propriamente por causa do trabalho também, né, porque querendo ou não, força muito a mente, porque fala em outra língua, eles falam em outra, né, na terceira língua, então tudo que eu leio, muita coisa que eu leio tá em holandês, e aí exige mais meu cérebro, porque se fosse só o inglês já exigiria bastante. Então muitas vezes eu chego bastante cansada os dias que eu vou pra lá, que é segunda, quarta e sexta, e aí eu preciso conseguir estudar na parte da manhã. E aí eu preciso conseguir estudar na parte da manhã, que é o melhor horário, né? Então meus planos é acordar ali às 5. Hoje eu já acordei às 5, só que eu acordei meio sonolenta, então eu fiquei mais tranquilinha, não peguei pra estudar. É o meu papinho, oh meu papinho. Ai, esse papinho acaba comigo. E é isso, vou trabalhar. Mais tarde a gente conversa. Hoje tem que ser foco total no serviço, porque é segunda-feira, né? Começar a semana direito. 5h da manhã você indo pra academia, hein? Quem diria? Quem te viu, quem te vê. Que breu, né? Ai, tudo desligado. Vê isso aqui no inverno. Então.
Oi, gente, hoje é terça-feira, a gente já foi pra academia hoje, sim, segundo dia indo pra academia, a gente acordou 5 horas e eu acordei um pouquinho mais cedo, eu acho que não era nem, eu acho que era 4h40 mais ou menos, e a gente foi pra academia, fizemos 1 hora de academia, a gente voltou, o Bruno arrumou, foi trabalhar e eu tô trabalhando de casa hoje, né? E aí eu parei aqui um pouco porque já é 11 horas, então eu vou aproveitar o meu almoço pra estudar. Na verdade, para estruturar, né, um plano de estudos para eu começar a estudar firme agora o holandês. Por quê? Porque eu já comecei 2 vezes, eu comecei aula presencial uma vez e não terminei, parei no meio do caminho, mas aprendi, né, algumas coisas lá. Depois eu fiz 3 meses de aula particular, praticamente particular, assim, providenciado pela empresa, né, foi dado pra gente, a gente fazia uma vez na semana, 2 horas, né, cada vez que a gente tinha aula, junto, eu e um colega meu, então era na empresa, a gente fazia junto, e 2 horas ali durante o horário de trabalho. Só que aí fora isso eu não estudava, então aprendi muita coisa, só que agora já tem uns 3 meses que acabou e eu já tô esquecendo muita coisa. Eu já consigo ler bastante, eu tenho mais facilidade com essa parte de leitura e entender, só que como o holandês ele é uma língua diferente para nós, né, muito diferente do português, o fato de eu falar o inglês me ajuda bastante, só que tem palavras assim que não tem nada a ver com o inglês também e não tem nada a ver com o português. Diferente do francês, por exemplo, que quando, mesmo sem nunca ter feito aula, eu consigo ler muita coisa mesmo. Acho que todo falante de português consegue, mas o holandês tem palavras muito diferentes. E na parte da leitura, eu já consigo ler algumas frases, tudo, entender um pouco ali. Se eu souber o contexto daquele texto, eu vou saber entender. Então, se eu escolher viver aqui, eu preciso estudar a língua e a minha intenção é falar fluente. E não é fácil, né? Porque é uma língua, como eu falei, muito diferente da nossa. Mas enfim, hoje eu vou fazer a estruturar ali, né, o plano de estudos. A minha intenção é 1 hora por dia. Todos os dias eu vou colocar 6 dias na semana. No domingo eu não vou colocar não vou ter aula, não vou estudar no domingo, é descansar um pouco a cabeça, mas toda oportunidade que eu tiver de ver jornal em holandês, escutar uma música em holandês e procurar a tradução, ler uma revista em holandês. Eu vou fazer, independente se é domingo, se é durante a semana. E como eu trabalho no meio de belgas, então eles falam holandês entre eles, então eu acho que vai ser mais fácil conforme eu for começando a falar. O meu problema é que eu tenho dificuldade para falar, eu tenho vergonha porque eu vou falar muito errado. O inglês eu já falo mais normal, assim, não é que eu falo certinho também o inglês, mas é normal, né, eu falando em inglês do que em holandês. Mas eu vou me forçar um pouco a começar, pelo menos escrever e-mails ali pro pessoal dentro do trabalho em holandês. Respostas curtas, assim, eu vou começar a dar em holandês. E conforme eu for ganhando confiança, né, em mim mesma, eu vou desenvolvendo para falar um pouco mais. E a minha meta em 1 ano tá conseguindo conversar, pelo menos, né? Não aquele holandês super avançado ou fluente, mas conseguindo ter uma conversa, fazer uma entrevista de emprego, porque também alguns fatores muito importantes do porquê eu quero aprender o holandês. Eu preciso, né, aprender o holandês porque aqui muitas vagas, as boas mesmo, as que encaixa ali no que eu quero trabalhar dentro da minha área, elas pedem holandês e inglês ou francês e inglês. Já pensei em estudar o francês ao invés de holandês? Já. Mas eu moro em Flanders, eu não tenho a intenção em morar na Valônia, então não faz sentido eu aprender o francês agora. Quero no futuro sim aprender. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque a questão de idioma aqui é muito forte e é muito normal as pessoas terem 3, 4 idiomas. Então, se você não fala pelo menos 3, né, no caso, português, inglês e holandês, ou português, inglês e francês, acaba que a gente vai ficando para trás e um pouco mais restrito em questão de trabalho, porque as melhores vagas vão para essas pessoas, né, que falam muitas línguas. Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, para montar meu plano, eu vou usar o ChatGPT. Eu já tinha montado um plano antes, só que eu não segui ele, então eu vou meio que criar um novamente, mas vou continuar usando os materiais de apoio que o chat tinha me falado, que são alguns sites
depois eu vou mostrar para vocês, que ajudam, né? E eu enfatizei bastante no chat que era o holandês belga, porque tem diferença entre o holandês da Holanda, bastante diferença, inclusive. Mas eu também tenho o livro de quando eu fiz a aula na escola, e eu tenho material também de apoio de quando eu fiz aula particular com a professora particular, né, do trabalho lá, que o meu trabalho providenciou. Então eu tenho esse material de apoio, né. Aí hoje eu tirei essa 1 hora para organizar o plano, tudo, e aí amanhã cedo eu já começo a estudar 1 hora. Então vai ser 1 hora todos os dias. O dia que eu tiver academia eu vou estudar assim que eu chegar da academia, né, chegar, tomar banho, tomei café, eu já estudo. E aí o resto do dia eu fico focada no trabalho. E quando eu for pro trabalho presencial, eu estudo de manhã antes do trabalho. Das 5h30, 6h30 mais ou menos, eu estudo. E aí eu me arrumo, tomo café para ir pro trabalho. Bom, aí as informações de entrada que eu dei aqui pro chat foi para ele criar um plano para mim em holandês belga, né, bem especificado. E que eu vou estudar 6 dias na semana, 1 hora por dia, e a minha intenção é atingir a fluência em 2 anos. E aí eu também pedi para incluir material de apoio. E aí ele me voltou com a divisão por fases, cada fase tem a quantidade de meses, aí é o nível, né? A1, A2, B1, B2 e C1, que é a fluência, que é o fluente. Então, eu vou seguir, né? Vou começar agora, inclusive. E o material de apoio, ele falou um livro aqui que eu até achei interessante. O livro ali aqui, deu uma pesquisada, só que eu tenho o livro da escola, como eu falei, então eu vou usar nesse primeiro momento ele e o material que a professora particular disponibilizava. E aí, então, isso para o nível 1, né? Que é o A1 e o A2. Que eu acredito que eu já vi A1 e A2, né? Eu só tenho que revisar. Então eu vou usar o material que eu tenho para revisar e aí na fase 3 para frente, que vai ser já o B1 adiante, né? Eu vou ver se eu compro esse livro. Vi a nota aqui no Google, a avaliação é boa. Então é isso. Aí ele dividiu também aqui entre os dias da semana. No dia 1, vocabulário mais escrita, dia 2, gramática, dia 3, escuta e pronúncia, dia 4, leitura e análise, dia 5, produção oral e dia 6, revisão, quiz e cultura. E no domingo é livre, mas ele sugere aqui ver um filme em holandês, né? Eu vou seguir aqui, mas eu vou adaptando com o tempo, porque uma coisa é você estudar, por exemplo, estudar uma outra língua estando no Brasil, não tendo contato direto todos os dias com a língua. Outra coisa é você estar no país e ter contato com a língua, né? Eu acho que já é um pouco mais puxado já. Então eu vou seguindo aqui conforme eu vou vendo, né, de acordo com o meu jeito de aprendizagem, de acordo com o fato de eu morar num país que fala a língua já, a adaptação que eu posso fazer, ou se não precisa de fazer nenhuma adaptação. E aí eu vou contando para vocês nos próximos vídeos como vai sendo, né, esse desenvolvimento do estudo de holandês. Agora eu vou começar a estudar, porque eu tenho 1 hora, né?